Olha, muito cuidado, Fachin, que o tiro vai sair pela culatra. Eu falei aqui, olha, a defesa do Lula tem uma tarefa agora muito importante, que é o quê? Achar nas conversas que teve acesso, vamos lembrar que a defesa do Lula não teve acesso ao conteúdo todo ainda, achar coisas que indiquem a suspeição dos desembargadores lá do TRF4. Por quê? Porque o Edson Fachin, do STF, pautou para entre os dias 5 e 12 de março o julgamento de 2 habeas corpus do Lula que pedem a suspeição do Gebran e do Thompson Flores, dois dos 3 patetas lá do TRF4, no caso do sítio de Atibaia. Se os ministros do STF, 3 de 5 da segunda turma, se 3 dos 5 votarem que eles são suspeitos, a condenação do Lula no sítio de Atibaia é anulada. Toda a parte da segunda instância desse processo é anulada. Olha só, uma vitória muito importante. A primeira vez que vai tomar anulação contra ele, uma sentença contra ele anulada, se conseguir essa vitória. Aí, para provar essa suspeição, os advogados do Lula têm que colocar essas conversas, e uma das conversas divulgada hoje já começa a provar. Nessa conversa, o Dr. Dallagnol, ele começa a falar, entre outras coisas, que a gente tem acesso lá no TRF4, vão mandar eles irem mais rápido com o processo do Lula, eles serem igual o The Flash, quer dizer, vai mais rápido com o processo do Lula, passar na frente dos outros. E aí vai provando que o conluio também dos desembargadores com os procuradores de Curitiba. A coisa tá ficando cada vez mais difícil para os lavajatistas. E é engraçado ver o desespero. Vai lá no blog antagonista. Não vai não, eu vou e aí eu conto. É melhor, não dá audiência para essa gentalha. Olha, tão desesperados. Eu vou falar aqui porque tem outros casos, olha. Eu tava lendo, eu fui ficando loucura. Eu tava lendo a petição que a defesa do Lula protocolou hoje, e são coisas inacreditáveis que faziam os procuradores de Curitiba. Um exemplo, eles sabiam que a dona Marisa era inocente, mas eles continuaram processando, e mesmo depois de morta, a defesa do Lula falou, olha, pelo Código Processual Penal acabou o processo, a pessoa morreu, você não pode processar criminalmente uma pessoa que tá morta. Mesmo assim, eles não queriam continuar o processo contra ela, e veja, sabiam que era inocente. Isso é uma das coisinhas, tem mais, e tem coisa ligando o Moro à empresa nova dele. Antes de eu falar sobre isso, um segundinho, se você quer ver a casa cair, você quer ver eles todos presos, assim, apodrecerem na cadeia, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque aqui a gente vai pra cima dessa corda todos os dias. Tem mais de 100 vídeos aqui no canal sobre a Vaza Jato, sobre essas mensagens. Agora é a Vaza Jato do Lula, né? Tá batendo forte. A Vaza Jato do Glenn Greenwald não compara com o que a Vaza Jato do Lula já mostrou. É muita coisa. Então se inscreve no canal, curte o vídeo para fortalecer a esquerda e fortalecer a oposição a essa extrema-direita. Porque muita gente não sabe, mas o Sérgio Moro é extrema-direita, Rede Globo é extrema-direita, todos os que apoiam o Sérgio Moro e que fazem vistas grossas aos crimes cometidos pela Lava Jato são fascistas, porque a Lava Jato utilizou práticas fascistas que nem a ditadura militar do Brasil utilizava. São fascistas. Quem apoia fascismo é fascista. Então, se você é contra ele, se inscreve no canal e quarta-feira vai rodar nosso carro de som em Salvador, denunciando o desgoverno Bolsonaro, e eu já tô vendo para rodar em pelo menos mais 3 cidades fora Salvador nessa semana, sempre em frente a postos de vacinação ou fila de banco onde tiver gente recebendo o benefício, algum tipo de coisa assim. Pra quê? Que é onde tem mais gente, e porque a gente vai denunciar o desastre da economia do Bolsonaro e o caso que tá faltando a vacina porque o Bolsonaro não quis comprar 170 milhões de doses da Pfizer. 70 lá em agosto e mais 100 milhões agora que ele tá se recusando a comprar. É isso. E quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo, seja membro, tem um botão, clique em seja membro, você tá ajudando, ou no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, apoia isso, conta bancária, faz um Pix lá e você ajuda a gente a manter os carros de som. E aí no meu Twitter eu vou publicando os vídeos mostrando como é que a gente faz oposição ao Bolsonaro para levar isso para as pessoas. Mas vamos falar agora sobre essas mensagens. Teve uma aqui que eu até tirei foto, que as outras são muito extensas. Quem quiser, tá tudo no site do Plantão Brasil. Quando eu falo de mensagem do Dallagnol e do Moro, falam, Thiago, mostra a mensagem. Tá no site do Plantão Brasil. Vai em plantãobrasil.net ou baixa o aplicativo do Plantão Brasil e tá lá tudo isso. Mas tem uma das mensagens aqui que fala sobre o fato de que o próprio Dr. Dallagnol achava que a denúncia era capenga. Talvez a qualidade fique ruim, não dê pra ler direito, porque a petição da defesa do Lula, pelo menos a versão que eu consegui, tinha a qualidade ruim. Quem quiser pode pausar para ler, mas eu vou ler aqui a parte que mais interessa, que é essa parte aqui embaixo. O Dr. Dallagnol estava falando da denúncia 3 dias antes dele apresentar a denúncia contra o Lula, no caso do Triplex. Ele estava falando
Olha, me preocupa termos definido ir nessa direção que menciono antes, também da elaboração da denúncia. Creio ainda que houve uma reunião em que discutimos bastante esse ponto. Nada impede de ser diferente, mas quero entender as razões. Carlos Fernando, um dos procuradores, veja que a origem como está são contratos da AP Federal, incluindo os da Petrobras. O problema é que não estamos provando os crimes antecedentes diversos. Acho capenga. O próprio Deltan achava a denúncia capenga, mas tem outros trechos que eu não consegui recortar para mostrar aqui de novo. Vai no site Plantão Brasil, tá tudo lá, em que o Deltan Dallagnol fala algumas coisas do tipo, olha, tinha um grampo, duas mulheres foram grampeadas, duas mulheres que trabalhavam na OAS. E aí, uma fala pra outra, olha, mas a Marisa, aquele apartamento lá, ela renovou tudo e vai devolver? A outra fala, vai devolver, ela não quis o apartamento, a gente vai ter que dar o dinheiro de volta, tudo mais. Aí a outra fala, a gente não pode falar por esse telefone, a ligação acaba. Só que essa parte, a pessoa lá, fala, o apartamento lá que era da Marisa, como assim? Era pra ser dela. Mas elas estão falando o quê? A Marisa não quis o apartamento, ela não quis o triplex, ela tá devolvendo, e a OAS teve que devolver o dinheiro de volta pra dona Marisa. E aí, o senhor Deltan Dallagnol e os procuradores estavam conversando sobre isso e dizendo, é melhor a gente não incluir isso na denúncia contra o Lula não. Por quê? Porque isso inocenta o Lula. Qual que era a versão da Lava Jato? E as conversas de hoje mostram, olha, eu te falo, eu quase vomitei. Por isso que eu falo, se inscreve no canal e curte o vídeo. Que eu li aquilo e ficava assim, é sério, eu ficava assim, ó. Meu Deus, que coisa. Eles sabiam que eles não tinham provas contra nada. Aí eles começavam a discutir, os procuradores, assim, olha, a gente tem que criar uma versão que seja boa para o público, para o grande público. O grande público tem que engolir a nossa versão. Não com essas palavras, mas assim, a opinião pública tem que acreditar na nossa versão. Aí eles tinham até, vamos tentar 3 opções aqui que a gente tem para a versão que a gente vai divulgar na mídia. 3 versões que não tinham nada a ver uma com a outra. A primeira eles iam falar assim, olha, esse triplex foi parte de crimes que o Lula cometeu e eles pagavam com propina. A segunda é o quê? É que tinha uma conta, olha, eles inventam, do nada, tinha uma conta da propina e que esse crime e outros do PT, eles retiravam esse dinheiro dessa conta da propina, como se fosse uma conta bancária que você faz o saque quando quiser. E aí tinha uma terceira lá, aí no fim eles escolheram essa de que tinha conta da propina, que eles também usaram pro caso da Odebrecht. Mas eles inventam versões que não tinham nada a ver uma com a outra. E o pior, no meio das conversas, eles falam, olha, tá difícil provar que tem ligação com a Petrobras. Eles até falam, a defesa do Lula vai falar isso, é passível de absolvição. Aí o próprio Deltan falou, caso de absolvição nesse caso. Quer dizer, eles sabiam que não tinham provas e que em qualquer, mesmo tendo com Lula e com Moro, que em qualquer processo o Lula seria absolvido do jeito que eles fizeram. Então eles começaram a tentar mover a opinião pública contra o Lula e contra o PT. E aí a versão da Lava Jato, no fim, foi o que? O Lula recebia a propina, o apartamento estava reservado para o Lula e para a dona Marisa, e a reforma do apartamento, que segundo a Lava Jato custou 1.500.000, uma coisa assim, foi propina para o Lula. Só que tem um problema para o Lula, porque o Lula ia comprar o apartamento. Quer dizer, Lula compra o apartamento com o dinheiro dele, o apartamento é dele, a reforma do apartamento é a propina. Essa era a versão da Lava Jato, só que tinha um problema. E aí é que eu fiquei assim, é sério, eu não acreditei quando eu li. Senta aí, senta. Tinha um grande problema. O Lula falou, olha, na recuperação judicial que a OAS fez, recuperação judicial é o quê? Quando uma empresa está falindo, faz a recuperação judicial. Olha, minha empresa tem todo esse patrimônio aqui, vamos tentar recuperar a empresa para que a empresa não vá à falência. Quanto a gente está devendo? Vamos deixar isso aqui à disposição da justiça para a gente ir pagando a dívida pouco a pouco. Isso é recuperação judicial. Na recuperação judicial da OAS, a OAS colocou o apartamento triplex do Guarujá como propriedade da OAS, assim, à disposição da justiça para se quiser fazer o que quisesse com esse apartamento. Quer dizer, o apartamento era da OAS e o Lula apresentou o contrato dizendo, a dona Marisa não queria mais o apartamento. E o Grampo dizia, as duas falaram, não, mas a dona Marisa não quer. Não quer o apartamento, não quis, a Viu não gostou, não quis. Eu não é obrigada a comprar o apartamento. Então não tem como ser propina a reforma de apartamento que não era dela, que ela não quis o apartamento. É igual, olha, tem você que está assistindo o vídeo aí, eu, Thiago, tenho um apartamento para você excelente lá no Rio de Janeiro, na frente do mar. Você só precisa comprar o apartamento. A reforma eu faço para você. O que adianta alguém reformar um apartamento para você se o apartamento não é seu?
Você não quer comprar o apartamento? Não adianta. Então não tem como ser propina. Aí a Lava Jato, sabendo disso, a Lava Jato omitia. Só que sabe quem fez a recuperação judicial da OAS, que colocou esse apartamento à disposição da justiça como sendo da OAS, inclusive porque a OAS teve que pagar de volta o dinheiro que o Lula e a dona Marisa investiram no apartamento mais de 10 anos antes? Foi a Álvares Marçal. Álvares e Marçal é a empresa onde hoje trabalha Sérgio Moro. O Sérgio Moro hoje trabalha na empresa que fez a recuperação judicial da OAS e que emitiu o documento, e o documento não era nem para a Lava Jato, para o Triplex, emitiu o documento para a Justiça dizendo, esses são todos os bens da OAS. Entre os bens estava o Triplex do Guarujá. Quer dizer, tá provado que não era do Lula. E eles... uma coisa, esse documento da recuperação judicial, a defesa do Lula protocolou, e o então juiz Sérgio Moro falou, não, isso não vale. Por que não vale? Não vale. Quer dizer, imagina, falam que o apartamento tal é seu, alguém fez uma reforma no apartamento X que não é seu, falam que é seu e vai lá, essa reforma foi propina pra você, você vai ser preso. Aí você consegue provar que não é seu, você consegue provar que o dono do apartamento tá até dando esse apartamento como garantia pra fazer recuperação judicial, vem o juiz e fala, não, isso não vale, essa prova, tira, sai com essa prova do processo. É isso o que fizeram com o Lula. Enquanto o juiz faz isso, os procuradores sabiam que o Lula era inocente, sabiam que a Marisa era inocente, mas tiravam partes do processo para guiar a opinião pública e para não ter nenhuma margem para que o Lula não fosse condenado. Olha só que coisa. E aí, logo depois que ele foi... e o pior é o juiz depois trabalhar na empresa, né? Isso é pior ainda. Mas calma que a casa vai cair. Mas aí chega no Gebran, porque chega na segunda instância. Chega na segunda instância, não ia dar tempo de julgar o Lula tão cedo. Eles falaram, olha, vai demorar, tem coisa, esse processo vai demorar mais de 6 meses ainda. Aí o Deltan Dallagnol fala, eu acho que a gente tem abertura. Nem abertura, tipo, tem credibilidade. Esqueci a palavra que ele falou. Vai no Plantão Brasil e veja. Aí ele fala, a gente pode falar lá com o Gebran, com o pessoal do TRF4. Vamos lá, vamos mandar ele acelerar esse processo, ele ficar no modo The Flash, vamos acelerar. Deu certo, não deu? O processo do Lula é o processo mais rápido em 68 anos de história do TRF4. Não, estamos em 2020. 69 anos de história do TRF4. O processo mais rápido é o do Lula. Ele passou na frente de mais de 600 processos, o processo do Lula. Então, mesmo se alguém falasse, Thiago, essas conversas não tem como provar que são reais, lá tem, são periciadas. Mas tudo que foi conversado coincide com o que acontecia nos processos. Ele fala, vamos mandar o TRF4, o Gebran e tal, eles aceleraram o processo. E o processo foi acelerado. Não foi o segundo mais rápido da história, não foi o 100º mais rápido da história, de mais de, 10 mil processos, 100 mil processos que já passaram por lá. Não, foi o primeiro mais rápido da história. Lembra da Boate Kiss lá em 2012, que morreram sei lá quantas pessoas, mais de 200 pessoas morreram, foi comoção nacional. Engraçado, né? Hoje em dia morrem 1.500 por dia, ninguém tá nem aí, o presidente tá lá aglomerando. Naquela época morria 200, ficava todo mundo assim, nossa, morreram 200. Tá, lembra da Boate Kiss? O processo do Lula foi julgado antes. O processo do Lula chegou no TRF4 em 2017. O da Boate Kiss chegou lá em 2013. O do Lula foi julgado antes. Aí vão falar, Thiago, mas talvez aquele processo seja maior. Não era. O processo do Lula envolvia não sei quantos delação premiada, pegavam um negócio daqui e dali, grampearam até os advogados. O processo do Lula tem dezenas de milhares de páginas, é um dos maiores processos. Inclusive saiu que pro Thompson Flores, outro que tem a suspeição dele, para ele ler todo o processo do Lula, ele ia ter que ler, sei lá, 2.000 páginas por minuto, uma coisa assim, porque o processo tinha tantas páginas e ele deu o parecer dele em apenas 7 dias, que fazendo assim, ele ia ter que... O cara tinha que ser um robô, assim, daqueles bons, hein? Não é robô qualquer, não. Robô da Intel, robô da EBA, aquele robô que lê tudo, que o cara... não tinha como. Quer dizer, o processo foi todo fraudado e agora vamos ver o que os ministros do STF vão fazer e vamos ver o que a defesa do Lula vai apresentar de petição até o dia 5 de março e depois, que é sexta-feira, né, se eu não me engano, e depois, entre os dias 5 a 12, que é quando estarão julgando os ministros do STF no plenário virtual, quer dizer, eles da casa deles escrevem a decisão deles, clicam no botão e aí a gente vai ter acesso em tempo real a quem julgou, como julgou, tudo mais. Talvez alguns deixem para julgar no final, então a defesa do Lula tem talvez até o dia 12 para achar mais provas, mas não tem como
não tem como falar que isso não está provado. E outra coisa, só se o STF tiver realmente no modo golpe para não declarar a suspeição do Gebran e do Thompson Flores. Tem que declarar. E se declarar essa suspeição a favor do Lula, a gente vem aqui comemorar, ó. Comenta aí o que você quer que a gente beba aqui pra comemorar juntos quando o STF acabar com essa farsa toda. Bom, se é que vai acabar, às vezes eu tô otimista, mas eu fico sempre com o pé atrás, né? Vamos ver. Gostou? Curte, compartilha, ó, se inscreve no canal e embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro, vamos pra cima da corja que tomou o Brasil de assalto desses lavajatistas. E ó, e o antagonista, esqueci de falar, ó, só no finalzinho, o antagonista tão desesperado. Estão falando, nossa, mas no grampo a mulher fala que o apartamento é da Marisa. A mulher fala o apartamento lá da Marisa porque é relacionado à Marisa, só que a conversa é sobre exatamente o fato de que a Marisa não quis o apartamento. É como eu falar, ó, você não quis comprar aquele apartamento lá, o seu apartamento lá que você não quis comprar, só porque eu falei seu, não prova que é seu. Você não quis comprar, a conversa era sobre isso, mas os caras estão desesperados. Sabe por que o antagonista está desesperado? Vamos dar um spoiler aqui para as próximas semanas. Por quê? Porque as mensagens vão provar o conluio deles todos assim. Globo, antagonista, Deltan, Lava Jato, FBI, todos em conluio. Todos. Foi um grande acordo entre eles todos. Vamos ver aí os próximos episódios. Falou!